Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Então chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.
Então entrou também o outro discípulo, aquele que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Amados irmãos e irmãs, muitos desejaram ver o Senhor e muitos ainda desejaram também ver este dia que o Senhor fez para nós. Nossos antepassados do Antigo Testamento tiveram esse grande desejo, mas apenas prepararam o caminho, quer dizer, anunciaram, profetizaram, apontaram, mas eles mesmos não tiveram a graça de vislumbrar o rosto de Jesus e muito menos o Jesus ressuscitado. Os privilegiados foram os do tempo de Jesus. Os da antiga aliança, nem por isso foram piores, não tiveram a sua missão cumprida. Mas no tempo oportuno, o povo da antiga aliança, embora já adormecido, o Senhor assim foi visitá-los. Como nós rezamos no creio, desceu à mansão dos mortos. Quando Cristo morreu, que foi sepultado, ele desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos, para destruir a morte, para trazer a vida. Os antepassados, o povo que outrora anunciaram a vinda do Messias, mas que não tiveram a graça de vislumbrar o rosto do Messias, mas contemplaram o rosto do Messias ressuscitado. Quando Cristo desce aos infernos, quer dizer, desce à mansão dos mortos, aqueles que haviam morrido antes foram resgatados, foram reconduzidos para a glória de Deus. Amados irmãos e irmãs, vejamos como Deus é bom. Deus, sim, se preocupou em salvar os fiéis, aqueles que se comprometeram com o seu reino, que se comprometeram com a vinda do seu Filho Jesus. E o povo da nova aliança contemplou o Jesus histórico, conviveu com Jesus, o Filho de Deus, da mesma forma que os conterrâneos do Senhor também contemplaram, sobretudo os discípulos,
os apóstolos contemplaram o rosto do Cristo ressuscitado. E nós, amados irmãos e irmãs, olhando para a realidade do povo da nova aliança, mas, sobretudo, que viveu no tempo da igreja, quer dizer, desde a ascensão de Jesus até a vinda gloriosa de Jesus, quer dizer, esse povo e nós estamos incluídos dentre eles, nós somos também privilegiados, porque a nossa fé está ligada diretamente àqueles que contemplaram o Senhor face a face na sua ressurreição. É justamente o que nós ouvimos no relato do Evangelho. Ouvindo, amados irmãos, esse relato, nós observamos uma dinâmica nesse relato. Maria Madalena, que vai às pressas ao túmulo, chegando lá, ela constata que o túmulo está vazio, e ela volta aos apóstolos e ela dá uma notícia: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Vejamos aqui, tem esse detalhe, não sabemos. Ela foi sozinha. E como é que ela diz não sabemos? Amados irmãos, Maria Madalena, ela representa a comunidade dos crentes em Jesus. Ela não falou em nome próprio, mas ela falou em nome da comunidade. Não sabemos onde o colocaram. Imediatamente vimos a reação dos dois discípulos, Pedro e o discípulo amado, João, o autor do Evangelho. Os dois vão correndo, mas o discípulo amado chega primeiro ao túmulo. E aqui é importante observar por que o discípulo amado chegou primeiro do que Pedro. Certamente, amados irmãos e irmãs, aqui está a resposta. O discípulo amado sabia, conhecia o caminho que levava ao túmulo do Senhor. Porque foi o único que esteve ao lado da cruz de Cristo, o único dos apóstolos. Então ele sabia onde o Senhor tinha sido sepultado. Mas também podemos dizer que ele chegou primeiro porque ele amava, era o discípulo amado. Quem ama se antecipa, quem ama tem pressa, quem ama madruga, levanta cedo, vai ao encontro do amado. E aí nós ouvimos aqui Maria Madalena, podemos dizer, João e Pedro, eis os que de fato correram, madrugaram, se anteciparam, sobretudo Maria Madalena, que levou a notícia. Então estes correram atrás do amado para descobrir onde estava o amado. Eles ainda não haviam compreendido as palavras de Jesus ao longo da sua missão pública, e que inúmeras vezes Jesus falara que iria ser preso, julgado, condenado, ia ser morto, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Eles não tinham compreendido. E é interessante aqui um verbo, diz viu, o verbo ver repete 4 vezes. O que eles viram? A pedra rolada da boca do túmulo, o túmulo vazio, os lençóis dobrados e, por último,
Diz que ele viu e acreditou. Eis aqui, amados irmãos, a ficha caiu. A experiência do discípulo. Ele que entra por último do túmulo, em respeito a Pedro, que era o líder do grupo. Embora o discípulo amado chegou primeiro, mas ele não entrou, esperou Pedro entrar. Só depois é que ele entra, mas aí ele partilha a experiência. Viu e acreditou. E é justamente essa fé, é nessa fé que também nós herdamos a fé do velho patriarca Abraão, lá no Antigo Testamento, e essa fé do Novo Testamento, transmitida a nós pelo apóstolo e evangelista São João. Ele viu e acreditou. Nós não vimos com nossos olhos, mas com os olhos do discípulo amado. É como se nós estivéssemos lá, no apóstolo São João. E ele testemunhou essa notícia, essa verdade da ressurreição do Senhor. E essa notícia chega até nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Mas não tem empolgação, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Amados irmãos, amadas irmãs, como é bonito ver o apóstolo dizer, viu e acreditou. Mas não ficou para ele mesmo esse acreditar. Ele divulgou, ele partilhou e chegou até os confins da terra. Agora a vez é minha, é sua, é nossa. Eis aí agora o nosso compromisso. Anunciar a ressurreição de Jesus até os confins da terra. Quer dizer, para nós mesmos, porque não queiramos anunciar a outros, se nós mesmos ainda não nos familiarizamos, não nos empolgamos com esse anúncio, com essa verdade. E aí o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui algumas dicas nessa segunda leitura da carta aos Colossenses. Aqui lembrando dos discípulos que não lembraram, tiveram dificuldade de olhar no túmulo e saber que o Cristo tinha ressuscitado. Só depois é que eles lembram. Justamente porque quem está enraizado no mundo facilmente absorve aquilo que é do mundo. E as coisas do céu vão ficando para depois, ou na penumbra. E nós também vivemos numa história, numa cultura. Agora é importante que nós coloquemos no coração essa palavra do apóstolo Paulo. Duas frases que ele nos dá e que elas são valiosas para a nossa caminhada. Quando o apóstolo nos diz aí na leitura: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Olha aqui a palavra mágica: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. A nossa vida cristã, irmãos, é um esforço, é um empenho, é uma dedicação, é uma luta, é uma batalha diária. Justamente batalha com uma cultura a qual nós estamos inseridos. O mundo e tudo que nele contém. Temos coisas ruins? Temos, mas temos coisas boas, inclusive sinais de Cristo. E se não identificamos esses sinais de Cristo na história, é necessário se esforçar, é necessário se dedicar. Do contrário, os sinais de Cristo na história passarão despercebidos. Outra frase do apóstolo Paulo, quando ele diz: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Basta a gente olhar para o nosso coração que a gente vai perceber
que esse órgão é a sede dos desejos, e se não tivermos o discernimento e a sabedoria, sucumbimos nos desejos do coração, e às vezes desejos que não condiz ao cristão, não convém ao cristão. Então é necessário ter sabedoria e discernimento para identificar. São desejos da terra ou desejos do céu? Se for da terra, descartemos. Se for do céu, cultivemos. É importante, amados irmãos, nos dedicar. Se assim nos comportamos nessa dedicação, a futura geração, nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, continuarão acreditando, porque nós estamos transmitindo essa fé verdadeira, convicta, que o apóstolo João nos transmite. Viu e acreditou. Nós também vimos e acreditamos, acolhemos essa notícia e acreditamos. Vamos, amados irmãos, olhar para dentro de nós mesmos. Cada um procure ver o seu interior. E perceber que o Senhor, Ele já havia preparado esse dia para nós. Não é um dia qualquer, é um dia diferente. É esse dia diferente que também um dia, quando o Senhor nos chamar para a eternidade, iremos experimentar com Ele. Um dia sem fim. A eternidade com Deus no céu. É esse dia sem fim que os nossos entes queridos, que já nos precederam no caminho de volta para Deus, nós esperamos que eles estejam gozando dessas alegrias eternas. E nós, que ainda estamos a caminho, dediquemos nosso tempo a voltar nosso coração para as coisas do alto, a nos esforçar para buscar as realidades celestes. Que esta palavra nos ajude nesse propósito, que a Eucaristia que estamos celebrando nos fortaleça nesse compromisso, nesse desejo de viver e de experimentar aqui e agora as realidades, as coisas do alto, os desejos do céu, que nos enriquece e nos aproxima cada vez mais do Senhor.